Cláudio Rodrigues Leite, 73 anos, moro em Mogi das Cruzes. O preço que se pagou pelas poucas coisas boas que tiveram foi muito alto. Traumatizou uma grande parte da população. Você pode dizer, foi só alguns milhares de pessoas. Não, mas milhares, eles têm família. Eles têm uma população. E o medo que o país sofreu na época. O clima de medo, o clima de perseguição. Não é só as pessoas que morreram. Houve um clima de muito mal-estar que atingia toda a população, de uma forma geral. Isso justamente porque vós todos, se praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Renge kyo nam myoho renge kyo, myoho renge kyo nam myoho renge kyo nam myoho renge kyo nam myoho renge kyo, myoho renge kyo nam myoho renge kyo. Então o povo não percebeu o que estava acontecendo, assim, a gravidade do que estava acontecendo. Tentava fazer parecer até que não era uma ditadura. Apesar de ser governada por decreto, por atos institucionais, mas era sempre dizendo que era em defesa da democracia, em defesa da democracia. Assumir o poder, inclusive com o objetivo temporário de colocar ordem no país até que houvesse uma eleição e voltasse à normalidade democrática. Essa era a promessa da época. Só que demorou um pouquinho, né? Demorou 20 anos para acontecer isso. Começou a se fazer uma campanha que reforma agrária, reforma de base, remessa de lucro, todas aquelas reformas que o Jânio Quadros tentou fazer, o João Goulart também queria fazer, porque eram necessárias para o país se desenvolver. Passaram a ser consideradas como perigo comunista. E é claro, para você derrubar o governo, você tem que criar alguma situação não de desgoverno propriamente dito dentro do palácio, mas do país. E começaram a subir o preço das mercadorias, começou a ter uma inflação muito grande, pressões, boicotes a tudo que o João Goulart tentava fazer de bom, assim como aconteceu com a Dilma. Essa foi uma semelhança. A mesma derrubada da Dilma foi a derrubada do João Goulart por uma elite que tinha receio de perder poder, de perder perder o que eles tinham, vamos dizer assim. Alguém falava para eles, por exemplo, que um estudante era subversivo. Eles entravam na sala de aula, chamavam o coitadinho e levavam ele. Aí lá no DOPS eles iam decidir se era realmente subversivo ou não. Inclusive eu fui dado como morto por muitos colegas meus. Quando apareci na rua em Mogi das Cruzes, né, depois que a situação começou a se tornar mais branda, né, a ditadura foi se tornando mais branda, eu voltei para as ruas de novo e tal, muita gente se encontrava comigo e se assustava. Eu soube que você morreu. Então a gente não sabe, por exemplo, quantas pessoas exatamente, quais as pessoas que morreram, eu não sei. Tinha muitos colegas meus do Washington, né, que o DOPS entrava, falava fulano de tal, o molequinho levantava a mão e eles levavam ele embora. Se ele morreu ou se ele foi apenas responder um inquérito e soltaram ele de novo, como aconteceu também com colegas meus, que foram levados, tiveram que fazer um depoimento no DOPS e foram soltos. Acharam que não tinha nada de errado com eles, soltaram. Muitos desapareceram. E esses que desapareceram a gente não sabe se fugiu, se foi exilado, se foi para outro país e até morreu em outro país e a gente nem ficou sabendo.
Então é muito difícil você contabilizar a quantidade de mortes na ditadura. E às vezes até de torturados, porque muita gente que foi torturada não conta. Para muitos que viveram naquela época também e não tinham conhecimento e não, do que estava realmente acontecendo, a ditadura militar foi ótima. Eles falavam milagre brasileiro. Em todo lugar onde houver um espaço em branco, é uma notícia que foi censurada pela ditadura. Você veja bem, a União Nacional dos Estudantes pegava desde estudantes secundários até, no caso aqui em Mogi, estudante de primeiro grau, de ginásio. Mas ela começou a assumir uma posição política a partir do momento em que estudantes começaram a ser perseguidos, mortos pela ditadura. Então eles começaram a assumir uma posição de reação, né, contra a ditadura. Você não podia dizer, não, eu não sou nem a favor nem contra os militares. Se não é a favor, é contra. Brasil, ame-o ou deixe-o, era a frase. E os esquerdistas escreviam embaixo, o último a sair é a favor de apagar a luz do aeroporto. Então, você não precisava ser comunista, declaradamente comunista, ser contra a ditadura. O simples fato de não ser a favor já era considerado perigo. Eles tinham um carro, né? Geralmente era um carro preto, e dizem que os investigadores do DOPS, né, eram os únicos agentes secretos que andavam uniformizados no mundo. Eles usavam uma japona azul, 4 botões dourados, metralhador escondido embaixo e um fusca preto. Geralmente era isso. Se eles passassem pela esquina e encontrassem 4 pessoas reunidas, mais de 4 pessoas conversando, se eu tivesse com 3 amigos, né, 4 pessoas conversando poderiam ser levadas por eles. O ato institucional número 5 acabou com todas as liberdades individuais por lei. O governo tinha plena autonomia para prender, fazer o que bem entendesse. Eles tinham direito daí, legalmente entre aspas, né, porque tudo era feito por decretos, a prender, torturar, matar quem eles quisessem, sem nenhuma oposição de nada, de lei, de nada, entendeu? O pior tipo de liberdade que mais oprimiu, além da física, porque a liberdade física também, se você vai preso, você perdeu a liberdade de ir e vir. Mas pior do que isso é aquilo que a gente poderia chamar de liberdade de pensamento. A população, de um modo geral, que tinha um pensamento diferente, que queria um país livre, democrático, um povo feliz, entendeu? Eles se sentiam oprimidos quando eles pegavam a imprensa, o jornal, e viam as declarações que se faziam a respeito da política nacional, do Brasil como um todo. Apesar dos militares, a vida, o pensamento, a cultura não desapareceu assim, no estalar de dedos. Quando eu comecei a participar desse movimento, quando eu comecei a distribuir alimento, fui participar de reuniões, eu fui assim, vamos dizer, de alegre. Até que quando eu comecei a perceber que a coisa era séria, eu procurei um ex-prefeito de Mogi, o Vidan, Henrique Pérez, e fui pedir conselho para ele. Ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa, se você permanecer nessas reuniões, uma hora ou outra o DOPS pode te pegar, e aí sim, participante de um partido desse é morto. Eu falei, bom, o jeito é me esconder, né? Fugir pro meio do mato. Ele falou assim, aí eles vão pegar sua família, vão torturar seu pai, sua mãe, seus irmãos, até eles contarem onde é que você está. Eu falei, pô, qual a melhor coisa que eu faço então, se por acaso eu me ver em perigo, né? Ver que o DOPS está ali nas cercanias. Ele falou assim, se mata. Eu percebi um dia que tinha um carro preto passando perto de casa e com indivíduos de japona dentro com a aparência de serem investigadores do DOPS. Cheguei até a ser seguido por eles um dia que eu estava com meu filho. Entrei no jardim de uma casa, esperei eles passarem e retornei. E eu fiquei então, eu comecei a ter receio de estar sendo perseguido por eles.
Fui até uma reunião, a próxima reunião que teve do PSR, lá na mineração, e contei para eles o ocorrido. Falaram, é bom você não vir mais aqui, porque pode ser que você esteja realmente sendo perseguido. Esse carro que você está descrevendo geralmente é carro do DOPS mesmo, né? Você pode estar sendo seguido pelo DOPS, não venha mais aqui. Eu falei, o que eu faço? Procuro dormir com o olho fechado, outro aberto. E se tiver alguma coisa do nosso partido lá, taca fogo. Coincidentemente, eu tive um desmaio na empresa, na siderúrgica, que eu trabalhava no escritório, e tive um desmaio e o médico achou que era estresse. E me mandou para um médico da empresa, né, que falou para mim que ele não queria saber de política. Eu vou encaminhar você para um médico da maternidade da mãe pobre. E me mandou para um médico que era conhecido meu de longa data, que era o Dr. Álvaro de Campos Carneiro. O Dr. Álvaro falou assim, eu vou mandar você para um lugar que você vai ficar protegido, e me mandou para um hospital psiquiátrico. E chamava-se Vivendas, né, no Américo Bairral, tinha artistas lá, tinha policiais e tinha agentes do DOPS também. Lá eu fiquei por algum tempo e de lá eles fizeram uma artimanha e numa segunda vez que eu fui para lá, praticamente fugindo, eu fui levado para um hospital militar de Mariporã. Lá eles me deram uma injeção, me deram um choque elétrico, que eu só não fiquei inutilizado, porque segundo o Fubá, o enfermeiro que me aplicou o choque, ele disse que ele fingia que estava girando a manivela. De repente eles estão revivendo isso como se fosse uma coisa boa. Na época a gente sentia como se a ditadura não fosse acabar nunca. Dava a impressão que era uma coisa que ia durar 1000 anos. A gente ia morrer vivendo aquilo. De repente voltou a democracia, o povo passou a ter liberdade, foi uma alegria. Eu nunca fui entusiasmado por punir esses militares, que talvez até fosse uma coisa necessária, porque teve tantos colegas meus que foram presos, que foram mortos, que foram torturados. Esse sentimento é de tristeza, entendeu? De uma coisa terrível que de repente pode voltar. Então você elogiar a ditadura porque era melhor, a situação hoje está muito melhor do que o ano que vem.